Amados irmãos, nós hoje iremos, com a graça de Deus, caminharmos juntos nos capítulos 15 e 16 do livro de Gênesis. E para isso eu convido você já a deixar sua Bíblia aberta no capítulo 15, pois na medida que formos caminhando no texto, estaremos voltando os nossos olhos para as Escrituras, para ouvir do Senhor e para aprender da sua bendita e poderosa palavra. Gênesis, capítulos 15 e 16, registram dois momentos na vida do patriarca Abraão que são antagônicos. O capítulo 15 vai destacar um dos encontros de Abraão com Deus. A bem da verdade, esse é um de muitos registros que nós temos no livro de Gênesis, onde Abraão teve um encontro com o Senhor. E esse caminho, essa jornada de Abraão com Deus, inicia no capítulo 12, quando o Senhor pela primeira vez fala com Abraão, dizendo que dele faria uma grande nação, e ali o Senhor desafia Abraão a crer e a se lançar por fé nas mãos do Senhor. Do capítulo 12 até o capítulo de número 21, que é o capítulo que registra o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão, nós temos pelo menos 5 momentos que são registrados pelo autor sagrado aqui em Gênesis, onde Abraão tem um momento com Deus, tem um encontro com Deus. E esses encontros acabam formando o que depois entendemos como aliança abraâmica. A cada momento, a cada nova situação em que Deus se manifestava a Abraão, nós temos Deus revelando traços da aliança que ele havia firmado e firmaria com Abraão. E o capítulo 15 é um desses capítulos, onde Deus se manifesta, onde Deus aparece a Abraão e fala com ele. Mas o capítulo 16, ele mostra um outro momento bem diferente, bem contraditório do capítulo 15. Pois o capítulo 16, ele registra um momento em que Abraão, ele não creu efetivamente em Deus e ele não caminhou por fé, mas ele tomou atitudes guiados pela sua própria direção, e isso causou a ele muito constrangimento, e isso causou a ele muitas consequências. Então nós iremos caminhar nesses dois capítulos, e com a graça de Deus o Senhor nos dará entendimento de acordo com a sua palavra. O capítulo de número 15, ele apresenta a nós 3 momentos entre o Senhor e Abraão. Na verdade, Deus aparece, Abraão responde ao estímulo de Deus, e o Senhor responde a Abraão, trazendo paz ao seu coração, que estava em angústia. Então, o versículo 1 do capítulo 15, se você está comigo, acompanhe por gentileza a leitura, vai dizer assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Deus se apresenta a Abraão aqui de uma forma muito particular, de uma forma muito peculiar. E eu queria chamar a sua atenção para as primeiras palavras do Senhor para Abraão. A primeira palavra de Deus para ele é: não temas, não tenha medo. Isso parece um pouco ilógico, já que o capítulo 14 termina com Abraão vencendo diante de inimigos poderosíssimos. Abraão vence o rei Querdolaomé, que era o rei de Elão, com a sua coligação do Oriente, coisa que os reis do Vale do Jordão não conseguiram fazer. E naquela guerra entre os 4 contra os 5 reis, esses 4 poderosos reis subjugaram mais uma vez os reis do Vale do Jordão, e quem liderava essa campanha do Jordão era o rei de Sodoma, mas eles foram subjugados pelo poderio de Querdolaomé e seus correligionários.
Deus dá vitória a Abraão, como nós vimos, com apenas 318 homens. Abraão vence um rei que naquela época era quase invencível. Mas o capítulo 15 começa com a palavra do Senhor para Abraão dizendo: não tenha medo. Por que Abraão estava com medo? O que Abraão temia se Deus havia lhe dado uma grande vitória diante de um poderoso inimigo? E o temor de Abraão era tamanho que Deus se apresenta a Abraão sendo para ele duas coisas: proteção e provisão. Então a primeira declaração de Deus para ele é: eu sou o teu escudo. Deus diz: não tenha medo. Por que você não deve temer, Abraão? Porque eu sou o teu escudo. Por que Deus diz isso para Abraão, irmãos? Possivelmente era uma referência à vitória que o Senhor havia dado a ele contra os 4 reis do Oriente. Deus estava dizendo com essa figura, com esse símbolo para Abraão, que Abraão deveria confiar nele, porque ele lhe deu vitória diante dos poderosos inimigos. E o Senhor estava com ele, e ele não deveria temer a nada. Mas uma outra hipótese pela qual Deus usa essa figura para Abraão, era porque possivelmente Abraão estava com medo de que o poderoso Querdolaomé viesse em retaliação contra ele. Ele havia sido derrotado por Abraão, mas ele poderia não se dar por vencido. Ele poderia reorganizar o seu exército, juntamente com os reis que eram seus colegas, e poderia vir contra Abraão. Só que Abraão não morava numa cidade. Ele não estava aquartelado por trás de uma muralha de uma cidade. Ele não tinha muros para lhe proteger. Abraão era um nômade, ele habitava no deserto, ele morava em tendas, o seu acampamento era assim. Então Abraão se sentia exposto diante do perigo que poderia vir sobre ele, diante daquele rei que poderia vir contra ele para tentar derrotá-lo. E agora ele está com o coração cheio de temor. E diante de tudo isso, Deus diz para ele: você não precisa ter medo, porque eu sou aquele que te guardo. Eu sou o teu escudo. Você não precisa temer, porque você não depende de muralhas. Você não depende de um exército poderoso. O segredo da sua vitória está na minha bênção sobre a sua vida. Eu é que te guardo. Eu é que te protejo. Por isso, você não deve temer a nada. Uma outra forma de Deus se revelar a Abraão aqui no capítulo 15 é dizendo que era o seu galardão. O Senhor disse para ele que era aquele que lhe guardava, mas o Senhor também disse para Abraão que era o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. E isso é interessante, porque devemos nos lembrar o que aconteceu no capítulo 14. Quando Abraão, ele volta vitorioso da batalha contra Querdolaomé, ele tem um encontro com 2 reis. Um era o rei de Salém, Melquisedeque, era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele prepara uma mesa e ceia com Abraão ali. O cardápio era pão e vinho, já apontando para a nova aliança em Cristo Jesus, o Messias. Também Abraão devolve o dízimo de tudo que tinha recebido ao rei Melquisedeque, reconhecendo que Melquisedeque era uma autoridade espiritual, inclusive sobre ele, sobre Abraão. Mas antes de ter o encontro com Melquisedeque, Abraão teve um encontro com outro rei, que era o rei de Sodoma. E é muito interessante o que acontece nesse encontro, porque o rei vem ao encontro de Abraão e ele faz uma proposta. Ele diz: olha, você pode ficar com todo o ouro, você pode ficar com toda a prata, você pode ficar com todo o despojo da guerra, porque você fez algo que eu não consegui fazer. Você derrotou Querdolaomé e eu fui derrotado pela segunda vez por ele. O meu exército fugiu, foi derrotado aqui, junto a esses poços de betume no meio do deserto. Então eu não tenho do que reivindicar. Você conseguiu vencer e você trouxe de volta tudo que Querdolaomé havia tomado de nós. Então eu não quero ouro, eu não quero a prata, eu não quero despojo, você pode ficar com tudo. Eu só quero que você me dê as pessoas. Porque com as pessoas eu posso trabalhar novamente e recuperar tudo que perdi. Mas, irmãos, me intriga a resposta de Abraão para esse rei.
O que Abraão diz para o rei de Sodoma? Eu não quero nada que pertença a você. E Abraão justifica isso. Ele diz, eu não quero que você ou qualquer outra pessoa depois venha dizer que eu sou rico porque você me deu despojo da guerra. O que Abraão estava querendo dizer com isso? Eu não quero que no futuro ninguém duvide de que tudo que eu tenho vem de Deus e não de homem nenhum. Eu quero que Deus seja glorificado. Somente Deus seja glorificado. Se eu receber o despojo que vem na sua mão, se eu aceitar o ouro e a prata sua, você e qualquer outra pessoa poderá dizer que eu enriqueci às suas custas. Não, eu quero que todos, quando falem de mim e da minha história, falem que foi Deus que fez isso. Foi o Senhor que realizou. Então, por isso que agora, Deus diz para Abraão que eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Irmãos, em um tempo em que as pessoas estão correndo atrás de segurança, de estabilidade, de recursos, de bens, de ter mais, Abraão nos ensina que vale mais perder nesse mundo para ganhar na eternidade com Deus, do que ganhar aqui e perder a comunhão com o Senhor. Abraão abriu mão do prêmio humano deste mundo para receber a aprovação de Deus, porque para Abraão a aprovação de Deus era mais preciosa e mais valiosa do que qualquer aquisição e a realização nessa vida. Era essa visão que Abraão tinha da sua relação com Deus. Aqueles que abandonam alguma coisa por amor a Deus, nunca perdem por isso. Quem abriu mão de algo por Deus, nunca vai perder, vai ganhar. Porque aqueles que acham que estão ganhando aqui, estão perdendo na glória, estão perdendo espiritualmente. Vivemos um tempo em que essa geração moderna busca garantias, e essa busca por garantias é incompatível com a genuína fé, porque nós não andamos por vista, mas caminhamos por fé. Nós não buscamos garantias, porque a verdadeira fé não busca garantias. Ela crê, ela confia e ela acredita na fidelidade de Deus. E isso para nós é suficiente. E isso para nós já basta. É esse Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus de Abraão, que hoje diz para você que está me ouvindo, que você não deve temer, porque Ele é aquele que te guarda, mas Ele também é aquele que supre todas as suas necessidades. Talvez você vive correndo de um lado para o outro, correndo freneticamente, com medo de não ter, com medo de faltar no futuro, e isso é um pecado, porque isso é falta de fé. Você precisa viver o hoje, o presente, crendo que o amanhã está nas mãos de Deus. E para isso você não vai sacrificar a sua comunhão com Deus, o seu chamado, aquilo que você foi chamado para fazer, você não vai sacrificar em detrimento de um prêmio humano, de uma realização humana, porque nada nessa vida compensa a inimizade com Deus. Nada nessa vida. Então é melhor estar bem com Deus, porque Ele vai suprir você de todas as suas necessidades. É isso que o Salmo 23 diz, que foi pregado domingo aqui. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me é suficiente. E quando Deus nos é suficiente, nós vivemos uma vida em paz, em segurança, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E tudo que nós necessitamos, Deus tem para nos dar. Deus tem para nos dar. Mas nós temos um segundo momento aqui no capítulo 15, que está nos versos 2 e 3. Acompanha comigo. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Perceba você que Deus vem a Abraão. Não é Abraão que vai a Deus, é Deus que vem a Abraão. Deus aparece, manifesta a sua presença, e Deus diz para Abraão que é aquele que lhe protege e é aquele que supre as suas necessidades. E o que Abraão responde a Deus? Abraão responde questionando. Ele questiona
o cumprimento da promessa de Deus. Ele diz: Senhor, cadê a promessa? De que adianta eu ter saído de Ur, estar peregrinando em Canaã, se o motivo pelo qual eu saí de lá ainda não é uma realidade na minha vida? Eu não tenho filhos, eu continuo sem filhos. Nós vemos aqui o pai da fé em um momento em que sua fé estava fraquejando, porque nenhum homem é 100%, nenhum homem é perfeito, todos nós somos limitados e falhos e temos as nossas fraquezas. Abraão estava debilitado espiritualmente. 10 anos haviam se passado, que Deus havia feito a promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de numerosas nações, que o Senhor lhe daria um filho, que seria o herdeiro, e que dele seria a descendência do Messias, do Salvador. Uma década se passou. Talvez para você 10 anos não é muito, mas para alguém que já tem uma idade avançada, que abriu mão de tudo para se lançar num projeto que ele não sabia onde daria, que fim levaria, 10 anos é uma vida inteira. 10 anos de ansiedade, 10 anos de espera. Quando Deus fala com Abraão, ele tinha 75 anos, sua esposa 65. Agora Abraão já é um senhor de 85 anos. A sua esposa já tem 75 anos. E além de ser uma senhora de idade, ainda era estéril. Cada ano que se passava naquela trajetória, Abraão via a promessa mais de longe. Cada ano que se passava, Abraão via mais impossível a realização da promessa de Deus na sua vida. Porque o tempo, ele faz parte desse processo de Deus. O tempo é uma das fases mais difíceis desse processo. Porque nós não sabemos esperar. E, para ser sincero, não é fácil esperar. Principalmente sendo fruto de uma geração muito imediatista como nós somos, onde queremos as coisas para ontem. Nós pensamos e já queremos realizado aquilo. Esperar é uma tarefa muito difícil. É um exercício que trata o nosso caráter. Mas, irmãos, Deus, Ele não age de acordo com o nosso tempo. Deus age dentro do seu tempo. O tempo de Deus é diferente do homem. O tempo do homem é o cronos, é o tempo das décadas, dos anos, dos meses, dos dias, horas, minutos e segundos. Mas o tempo de Deus é o kairos. E para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Não queira que Deus entre no seu tempo. Você precisa estar no tempo de Deus, para viver em paz, em tranquilidade, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus, tudo o que Ele prometeu se cumprirá, e aquilo que Ele falou será realizado. Mas será no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Discernir o tempo é algo muito importante para quem está vivendo um processo espiritual, para quem está num processo de tratamento, de lapidação do caráter. É importante discernir o tempo. Você não pode queimar etapas, mas você não pode perder o tempo também. Você precisa entender que tudo na sua vida, e na minha, na nossa, tem um tempo determinado de Deus. Estar no tempo de Deus traz a nós conforto, paz e alegria. Então viva no tempo de Deus. Abraão estava angustiado, porque ele não viu a promessa se cumprir. E enquanto ele envelhecia, parecia que a promessa ficava mais distante de se cumprir. O coração do patriarca estava cheio de temor. Mas o que é que podemos aprender de verdade nesse dilema de Abraão? Que a maturidade da fé, ela é algo processual. Que a fé, ela não acontece de forma instantânea. Evidentemente que diferente da salvação, que é um ato divino, onde Deus opera em nós e nós não temos participação nesta obra, a fé é algo que Deus planta no coração do homem
Como Paulo disse em Efésios 2, a fé é dom de Deus. Então Deus habilita o homem com a capacidade para crer. E quando você abraça o Evangelho, essa fé começa a florescer no seu coração. Mas ela não fica pronta da noite para o dia. Ela vai se desenvolvendo. E nós temos a fé crescendo e amadurecendo. E aí entendemos as palavras de Paulo quando diz que nós devemos crescer de graça em graça, de fé em fé, até alcançarmos a perfeita varonilidade, a perfeita estatura e sermos perfeitos como Ele é. Mas até lá, a palavra que nos define melhor é construção. Estamos em obra. E essa fé, ela vai crescendo, ela vai se solidificando, ela vai se tornando uma fé firme, não uma fé utilitária do toma lá da cá, eu vou crer para receber, mas uma fé que a despeito das circunstâncias, ela continua inabalável, para podermos dizer como Jó disse, ainda que ele me mate, não deixarei de crer e confiar nele. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a fé que devemos nutrir em nosso coração. Essa é a fé que devemos desenvolver, não uma fé circunstancial, mas uma fé ultra circunstancial, que independe das circunstâncias, porque esta fé verdadeira está fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. É em Deus que ela está. E essa fé, ela vai crescendo em nós. Ela não vem pronta, não é algo industrializado que você adquire, mas é através dos desafios, é através das lutas, das provações, que Deus vai tratando conosco, e o Senhor vai nos dando uma fé genuína, uma fé sólida. Então são as provações que enrijecem a fé, os músculos, os nervos da fé, para você não ter uma fé circunstancial e estar vacilando a todo instante, mas independente do que vier, você está em Cristo Jesus. Você está firmado na rocha que é Cristo. Mesmo questionando Deus, perguntando a Deus onde estava a sua promessa, Abraão nos ensina a sermos humildes e a honrarmos a Deus em todos os momentos. É interessante a forma como Abraão fala com Deus. E a primeira palavra que Abraão, ele diz para Deus é: Senhor meu, Yahvé Adonai. Bem diferente desses teólogos de plantão aí, da confissão positiva, que instrui as pessoas a orar da seguinte forma: Deus, tu tem que fazer. Deus, tu tem que dar, porque a tua palavra diz isso. E esse tipo de oração e esse tipo de relação é uma relação esquizofrênica, onde nós não sabemos quem é o Deus e quem é o servo. Aliás, não sabemos nem que Deus é esse. Nós servimos a um Deus que entendemos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que se Ele não nos der aquilo que nós queremos, mesmo assim Ele merece ser glorificado, porque nós não merecemos nada, tudo que temos é por meio da sua graça e da sua misericórdia. E temos a maior de todas as riquezas, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se vivermos essa vida sem granjearmos riquezas e bens, mas temos a certeza da vida eterna, podemos nos considerar as pessoas mais ricas de toda a face da terra. E é assim que Abraão trata o Senhor, mesmo com o coração cheio de temor, mesmo com o coração cheio de dúvida, Abraão se porta diante de Deus com humildade, dizendo: o Senhor é o meu Deus. Talvez a promessa não vai se cumprir, mas não importa, eu não vou deixar de te servir, porque o Senhor é o meu Deus. Mas agora, dos versos 4 a 21, nós temos o trato divino para com Abraão. Nós temos a tréplica.
Deus vai responder a Abraão diante de toda a sua dúvida, de todo o seu questionamento. Agora Deus vai responder a Abraão. E como é que Deus trata de um servo que está com o coração cheio de temor, cheio de medo, cheio de dúvida? Como é que Deus trata Abraão? Olha o trato divino aqui. Verso 4 apresenta-nos a primeira ação de Deus para tratar Abraão, para que ele venha crer. A primeira coisa que Deus faz é confirmar a promessa na vida de Abraão. E isso era muito importante para ele. Olha o que o Senhor diz aí. A isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Não será Eliezer o teu herdeiro, não será o teu mordomo. A minha promessa continua de pé. O tempo passa, as estações mudam, os homens mudam, mas a minha palavra continua na tua vida. A minha promessa continua. Não tenha medo, eu vou cumprir a minha palavra. Verso 5. Deus renova a fé de Abraão. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Que coisa tremenda, irmãos. Olha a didática de Deus aqui. Parece que Deus está conduzindo uma criança. De forma muito simples, mas ao mesmo tempo profunda, Deus mostra para Abraão quem ele é. E Deus mostra para Abraão que a sua impossibilidade, que o seu problema não era nada diante dele. E como é que Deus faz isso? Deus chama Abraão para fora da tenda. Possivelmente era noite, porque se fosse durante o dia ele não veria as estrelas. Então o Senhor manda que ele olhe para os céus e comece a contar as estrelas. Eu suponho que Abraão começou a contar. Em algum momento ele disse: não dá mais. Se Abraão fosse cearense, teria dito para Deus: não vou contar não, porque vai nascer verruga, né? Mas eu suponho que Abraão começou a contar. E chegou um momento que ele disse: não dá mais, Senhor. E é quando o Senhor disse para ele: assim será a tua descendência. O que Deus estava comunicando a Abraão com isso? Primeiro, Deus mandou que ele olhasse para os céus, não para contar o tamanho da sua descendência, mas para contemplar o tamanho da glória de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo para Abraão: está vendo essas estrelas no céu? Esses planetas, essas galáxias, esse universo que ninguém pode medir o tamanho, porque ele continua crescendo, ele continua em expansão. Está vendo aí? Fui eu que criei isso aí tudinho. Está vendo essas estrelas? Como Isaías disse: eu chamo cada uma pelo nome e elas me obedecem, porque eu as conheço cada uma. Está vendo essas estrelas penduradas aí? Ninguém está segurando elas, sou eu que sustento com minha mão poderosa. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu controlo o universo, eu tenho o universo na palma da mão. Quem é o seu problema diante do meu poder, Abraão? Era isso que Deus estava dizendo para ele. E ao mesmo tempo, Deus estava dizendo para Abraão: o seu problema não é nada diante do meu poder. O seu problema não é nada. Ah, queridos, a tenda limita a nossa visão. Nós precisamos sair da tenda, porque enquanto estivermos dentro da tenda, só iremos olhar para os problemas, para as dificuldades, para as limitações. Mas quando você lembrar de tudo que Deus tem feito na sua vida, quando você lembrar do poder desse Deus, você não vai temer e o seu coração vai se encher de encorajamento, porque você vai lembrar que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. É interessante aqui a figura que o Senhor usa no capítulo 15, porque ela é diferente da figura que Deus usa no capítulo 13. No capítulo 13, versículo 16, quando o Senhor aparece a Abraão, o Senhor diz para ele que a sua descendência seria como o grão da terra. Seria como areia. Agora no capítulo 15, verso 5, Deus diz para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. Existe um grupo de teólogos que dizem que essas duas figuras,
representam as duas linhagens de Abraão, as duas descendências de Abraão. Uma biológica, então, a areia da terra, os grãos de areia, representam os filhos de Abraão biológicos. Os israelitas, os ismaelitas, os semitas e assim por diante. Quantas nações e povos surgiram a partir de Abraão? Então seriam os filhos biológicos. Mas essas estrelas aqui, usada por Deus como figura no capítulo 15, pode muito bem representar os filhos espirituais de Abraão. Porque nós somos filhos de Abraão na fé. A igreja é o Israel espiritual de Deus. E aí o Senhor estava falando não só de uma descendência física, mas de uma descendência espiritual. A outra atitude de Deus está nos versos 9 e 10. O Senhor firma uma aliança com Abraão. Respondeu-lhe: toma um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras. E não partiu as aves. O termo hebraico aqui usado para aliança é karat, cortar. Deixa eu mostrar para você a cena para você entender. Deus entra em aliança com Abraão aqui. E o Senhor usa um ritual comum naquela época. Só que existe uma singularidade aqui nesse ritual. Que ritual era? Naquela época, quando alguém entrava em aliança com outro, quando alguém fazia um pacto com outro, o que essas pessoas deveriam fazer? Eles deveriam sacrificar um ou outros ou mais animais. Eles imolavam o animal, aparavam o sangue. Depois eles pegavam o animal e cortavam o animal no meio, partiam o animal no meio. E eles colocavam uma banda de um lado e uma banda do outro. E as duas pessoas que estavam entrando em aliança passavam entre os animais, entre uma banda e outra. Eles faziam um corredor e passavam entre os animais. E ali eles estavam assumindo um pacto de que eles só poderiam quebrar aquela aliança mediante a morte de um dos dois, porque era um pacto de sangue. Era assim que eram feitas as alianças antigamente. O Código de Hammurabi, inclusive, registra algumas situações assim, de alianças. Olha o que Deus faz. Deus manda Abraão pegar um novilho, uma cabra e um cordeiro. E ainda pegar rolinhas e pombos. E ele deveria sacrificar esses animais. Ele deveria pegar o novilho, a cabra e o cordeiro e partir no meio. Colocar uma banda de frente da outra para fazer um corredor. Mas algo singular acontece aqui. Porque Abraão não passa pelo corredor. Abraão fica várias horas ali pastorando, porque as aves de rapina, o verso 11 diz que as aves de rapina começam a chegar para querer comer a carne do sacrifício, e Abraão começa a enxotar as aves. Então demorou um certo tempo. Possivelmente aqui demorou mais de 24 horas, Abraão na presença de Deus. E Abraão ficou ali pastorando, vigiando o sacrifício para que as aves de rapina não contaminassem e não tocassem no sacrifício. Em determinado momento, densas trevas caiu sobre aquele lugar. Foi o momento em que Deus manifestou a sua glória. Talvez o autor sagrado registre isso, porque no momento em que Deus chega, Abraão enche o seu coração de temor. E é como se ele estivesse no escuro, em trevas, em agonia. E o Senhor aparece. E olha que coisa intrigante. O Senhor aparece em forma de chama de fogo e só Deus passa no meio do corredor. O que é que isso significa? Que esta aliança de Deus com Abraão era incondicional. Ela não dependia de Abraão. Mesmo que Abraão falhasse, Deus continuaria fiel à sua palavra e à sua aliança. Abraão não passou pelo corredor, porque a aliança não dependia dele, dependia só de Deus. Isso nos remete à verdade de que a nova aliança, que estamos debaixo dela,
por meio de Cristo Jesus, ela não depende de mim, de você. Não foi porque você passou pelo corredor, não é porque você escolheu Deus, é porque Deus te escolheu e Ele enviou o Filho dele para morrer no teu lugar e selou uma aliança com você. E mesmo que você falhe em alguns momentos, a graça de Deus te sustentará até o final, porque esta aliança não depende de mim, de você, nem de obras, nem de méritos, mas exclusivamente de Deus, do sacrifício de Cristo Jesus. Então esta aliança de Abraão com Deus, ela prefigura a nova aliança em Cristo. É assim que Deus trata do coração de Abraão, que estava cheio de temor, cheio de espanto. Os versos 13 e 14, nós temos Deus mostrando um vislumbre do futuro. O Senhor diz: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus está dizendo para Abraão que os seus descendentes seriam peregrinos na terra, mas retornariam com grandes riquezas. Não temos tempo para ir lá para Êxodo, mas eu vou só ler para você ver que Deus, Ele cumpre a sua palavra cabalmente. Êxodo capítulo 3, versículo 21, diz assim: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Deus dizendo para Moisés: quando vocês saírem do Egito, não será de mãos vazias. Agora, Êxodo capítulo 12, versículo 36, olha o que Deus diz: e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes deram o que eles pediam, e despojaram os egípcios. Deus diz aqui para Abraão que a sua descendência seria peregrina por 400 anos em uma terra estranha. Deus está falando aqui do Egito. E Deus está dizendo que quando eles saíssem do Egito, eles sairiam com muitas riquezas. E é exatamente isso que acontece. Eu estou citando isso só para lembrar a você que nós servimos a um Deus fiel. E que Ele cumpre a sua palavra na nossa vida. E aí, por fim, no capítulo 15, verso 17, Deus manifesta a sua presença a Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. A presença de Deus aqui é representada por uma chama de fogo. E nós não temos só aqui. A bem da verdade, esse é o primeiro texto em que a presença de Deus é representada pela figura do fogo. Mas no capítulo 19, verso 18 de Êxodo, nós temos a manifestação de Deus também em forma de fogo. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Para completar, Deuteronômio 4, 24 diz: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Esse fogo aqui, essa tocha, essa chama de fogo que aparece e passa no meio do corredor dos animais para selar esta aliança, era o próprio Deus. A presença de Deus é fogo porque ela consome o pecado, porque ela purifica. Mas a presença de Deus também é fogo porque ela condena aqueles que não se arrependem e não se rendem a Deus. No verso 18, nós temos o final então desse momento de Abraão com Deus, quando mais uma vez Deus renova a promessa na vida de Abraão. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Se você pegar depois o mapa de Israel, você poderá até ter dúvida se essa promessa se cumpriu ou não. Será que Israel ocupou todo esse território, desde o Egito até o rio Eufrates? E eu posso dizer para você que sim. Na época do reinado de Salomão, que está registrado em 1 Reis capítulo 4, do verso 20 a 25, tem lá o registro do momento em que Israel se tornou um império, em que Israel conquistou território, e se cumpriu exatamente
o que Deus falou para Abraão aqui no versículo 18. Se tornou uma nação poderosa e próspera no meio do Oriente. Mas evidentemente que essa promessa, ela é uma promessa histórica, literal, mas é uma promessa também profética, é uma promessa messiânica. Porque o profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 9, fala do povo de Deus, fala da nação do Senhor, e é uma referência aqui ao reino, ao reinado do Messias, ao reino de Cristo Jesus. Eu queria concluir, então, apenas o capítulo 15, porque o tempo não me permitiu avançar no 16. Se Deus nos permitir, na próxima semana eu vou estar expondo o capítulo 16 e, se o tempo nos permitir, o capítulo de número 17.